Olá, meu povo, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, né? E hoje estamos com um convidado especial, um cara que entende tudo de economia, manja. É um prazer ter você conosco, Gildo Cantelli. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os telespectadores da TV Brasil. Estamos aqui para um bate-papo legal sobre a economia de várzea, da região e tudo mais que o pessoal precisa saber. Isso, pessoal. E para mim é um prazer ter o Gildo aqui, né? É um cara que eu conheço eu tenho 44, eu tô fazendo hoje, Gildo. 44 anos de Várzea Paulista. Conheço um pouco da história e conheço um pouco da história do Gildo, né? Da cidade. O Gildo foi vereador. Gildo, conta um pouquinho para nós como começou sua trajetória em Várzea, da onde você veio. Olha, Jefferson, Várzea é uma bênção na minha vida. Eu vim do interior da cidade de Rinópolis, na Alta Paulista. É uma cidade que já teve, lá nos idos de 1954, cerca de 29 mil habitantes. Tinha muito café, produção de café, etc. Com as geadas, o pessoal perdeu tudo para os bancos. Aquelas colônias de várias casas que existiam nas várias fazendas da cidade saíram todos de Rinópolis e mudaram para São Paulo, Grande São Paulo. E Rinópolis hoje, passados 70 anos, não tem mais os 29 mil habitantes. Hoje tem 9.300 habitantes. Caiu bem, né? Caiu 20 mil habitantes. E o meu pai, que era tratorista, foi convidado para vir trabalhar em Várzea pelo primeiro prefeito, João Aprilante, saudoso João Aprilante, em 1966. Aí meu pai veio para Várzea e nós chegamos numa cidade que tinha 7 mil habitantes, menor do que a Rinópolis daquela época, muito pequena. Dava para jogar bola na Avenida Duque de Caxias. Então meu pai tratorista, nós morando aqui, e o João Aprilante arrumou um emprego para mim, encargo em comissão inicialmente, na prefeitura de Várzea. Depois de uns 6 meses foi feito um concurso, eu prestei o concurso, fui aprovado e fui efetivado como funcionário da prefeitura de Várzea Paulista, isso lá nos idos de 1967. Várzea tinha 2 anos de emancipação. E o João Aprilante foi o primeiro prefeito de Várzea, né? O João Aprilante foi um prefeito que o povo de Várzea nunca deveria esquecer de forma alguma. Ele comprou aquele espaço onde está a prefeitura de Rinópolis hoje, sem o município ter dinheiro para pagar aquilo lá. Ele garantiu e avalizou o empréstimo no banco para poder a prefeitura adquirir aquilo lá, que a prefeitura não tinha dinheiro e nem crédito. A prefeitura era na rua, agora Avenida Duque de Caxias, mas era a Rua Duque de Caxias, número 55, onde hoje tem um pet shop. Pequenininha. Mas eu trabalhei lá, naquela prefeitura pequena. Com o dinheiro que eu ganhava lá, eu paguei a faculdade. Me formei em economia. Depois fiz cursos de extensão universitária na USP e na Getúlio Vargas. Fui convidado pelo dono da faculdade, que era o Pedro Clarismundo Fornari, dono da hoje Universidade Anchieta, e fui dar aula na faculdade de Jundiaí. Foi uma alegria muito grande para mim, porque lá em Rinópolis, onde eu morava, não tinha emprego.
eu catava café nas máquinas de café, eu lavava vidro em farmácia, eu trabalhei numa tipografia e depois fui office boy da prefeitura de Rinópolis. Chegando em Várzea, com o dinheiro que eu ganhei na prefeitura de Várzea, paguei a faculdade e me transformei em professor universitário. Eu fui professor, por exemplo, do Ibis Cruz, que foi prefeito de Jundiaí. Hoje ele tem 90 anos. Eu tenho 77 anos. Ele é 13 anos mais velho do que eu. Mas eu fui professor dele na faculdade. Eu fui professor do Kim Nozak, que foi prefeito de Várzea, já faleceu. Foi meu aluno. Wilson Egholm foi secretário de Finanças de Jundiaí, foi meu aluno. O Messias Mercadante, que é há 30 anos diretor da Faculdade de Economia de Jundiaí, foi meu aluno. Então, aquele menino que catava café nas máquinas em Rinópolis se transformou num professor universitário em Jundiaí. O nome subiu um pouco, eu fiquei conhecido. Fui candidato a vereador em Várzea Paulista em 1972. O número de votos válidos foram cerca de 2.300, o somatório dos votos válidos para vereador em Várzea Paulista em 1972. Eu tive 562 votos. Quase 25% da votação de Várzea Paulista, que hoje estaria em torno de 15 a 16 mil votos. Um vereador hoje, para ter o mesmo percentual de votos que eu tive naquela eleição, ele precisa alcançar de 15 a 16 mil votos. Impossível. Então, na história de Várzea Paulista, eu estou marcado como um vereador que percentualmente sempre terá o maior número de votos. E o mais votado atualmente é o Guilherme Zafani, que fez mais de 2.000 votos, cerca de 3% do total dos votos válidos. E eu tive cerca de 25% do total dos votos válidos. Em números absolutos, ele é o mais votado. Em números percentuais, proporcionais, eu serei sempre o mais votado de Várzea Paulista para vereador. Depois, dando aula na faculdade, sendo o vereador mais votado de Várzea Paulista, fui convidado para ser diretor administrativo do DAI de Jundiaí. Eu jovem ainda, isso foi nos anos de 1973, eu tinha 26 anos. Eu já presidi licitações que levaram água para o Distrito Industrial de Jundiaí naquela época. E isso na época, quem era o prefeito, Gildo? O prefeito era o Ibis Cruz, né? O homem que fez a Avenida 9 de Julho, Imigrantes, 14 de Dezembro, pavimentou praticamente a cidade toda, que era tudo em paralelepípedo. Hoje ele está com 90 anos, mas precisa ser bem lembrado de Jundiaí. E depois de ser diretor administrativo do DAI de Jundiaí, eu fui convidado pelo Ibis para ser diretor da Fazenda da Prefeitura de Jundiaí. E depois, no último ano dele como prefeito, em 1976, eu fui o secretário de Finanças da Prefeitura de Jundiaí. Então, eu devo tudo a Várzea e a Jundiaí. Várzea permitiu eu ter condições financeiras de fazer uma faculdade. E Jundiaí me deu a possibilidade de ser professor universitário e até secretário das Finanças de Jundiaí. Essas coisas marcam muito a vida da gente, porque a gente saiu lá de baixo e conseguiu chegar numa posição razoável na vida familiar, na vida profissional e etc. Mas o Gildo tem muita história ainda, né? O Gildo foi vereador em Várzea Paulista, 4 mandatos, né, Gildo? 4 mandatos. Eu lembro meu avô trabalhava na prefeitura, o seu André, o senhor lembra? Ele adorava o Gildo. Falava do Gildo como vereador a cidade, né?
A cidade em si sempre gostou do Gildo, não é à toa que você foi o vereador mais votado na história de Várzea, né? Exatamente. Eu sempre procurei fazer o melhor por Várzea Paulista e eu já tive possibilidade de mudar para Vinhedo, que eu tenho propriedade em Vinhedo, mas eu não deixo Várzea Paulista. Porque em Vinhedo eu sou um profissional respeitado lá, mas se eu ando na rua, eu sou um número, a população não me conhece. Quem conhece são os figurões, empresários, me conhecem lá em Vinhedo, mas o povo não me conhece. Em Várzea, não. Em Várzea, todo mundo me conhece. Então, eu me sinto muito bem morando em Várzea. Várzea é uma cidade que tem tudo para progredir ainda mais. Então, eu acredito muito em Várzea Paulista. Ela me recebeu de braços abertos, como recebeu milhares de imigrantes de braços abertos. Várzea é uma colcha, ela representa o Brasil num território de apenas 35 km². Várzea é uma maravilha de cidade. Você é um cara, Gildo, que você tem um diferencial grande. Quando você foi vereador, você tem um marco muito grande, onde todas as prefeituras que eu vou, eu acabo tendo acesso também às prefeituras, falo do Gildo Cantelli, né? E todo mundo fala, o Gildo foi o primeiro cara que trouxe os IPVA para Várzea Paulista. Isso é verdade. Eu sempre tive uma preocupação que Várzea Paulista melhorasse a sua arrecadação para atender melhor a sua população em termos de benefícios, melhoramentos públicos. Então eu ia no supermercado de Várzea e via que tinha 30 carros estacionados lá, o pessoal comprando, 6 carros com placa de Várzea, porque antes era placa da cidade. Placa de Várzea, o resto tudo Jundiaí, São Paulo, Campo Limpo, Várzea pouquíssimos carros. Então eu, como vereador, eu dei o start para uma campanha para conscientizar a população para transferir seus veículos para a Várzea Paulista, porque 50% do valor que cada um paga de IPVA, 50% fica para a prefeitura e 50% vai para os cofres públicos do Estado. Então o pessoal morava em Várzea, reclamava que a prefeitura não fazia melhoramentos na sua rua, só que ele pagava o IPVA e mandava o dinheiro para Jundiaí. Ele mandava o dinheiro para Jundiaí e queria que o prefeito de Várzea fizesse a melhoria na sua rua. Falei, isso não é justo, vocês têm que transferir os veículos para a Várzea Paulista, para metade da arrecadação do IPVA ficar na cidade. Aí vai arrumar a sua rua. Foi uma batalha. Essa batalha não fiz sozinho, não foi vencida por mim sozinho, não. Todos os vereadores participaram, inclusive o atual prefeito Rodolfo era o presidente da Câmara e ele lembra muito bem disso, que eu trabalhei muito, mas ele ajudou como presidente da Câmara. O prefeito Clemente ajudou demais. Os despachantes de Várzea Paulista ajudaram a comprar os computadores para a Ciretran, para tornar mais rápido, agilizar o licenciamento dos veículos, porque todo mundo licenciava em Jundiaí porque era mais fácil, mais rápido. Então eles passaram a ter a facilidade em Várzea e, com a ajuda do prefeito, todos os vereadores, abriu um espaço especial para o Rubens Bittencourt, que muito ajudou. Ele foi comigo para São Paulo para trazer a internet para Várzea que não tinha. O Rubão da Junta, né? Que a turma o Rubão da Junta, foi 5 vezes vereador espetacular. Fomos São Paulo, era antiga, não era a Vivo hoje. Era Telesp. Telesp. Né? E nós fomos lá e conseguimos trazer a internet para Várzea. O prefeito e os despachantes compraram os computadores para a Ciretran. A prefeitura colocou mais funcionários na Ciretran. Começaram a ser transferidos os veículos para Várzea. Então, Várzea Paulista, que naquela época tinha cerca de
10 a 15 mil veículos licenciados em Várzea Paulista, hoje Várzea Paulista tem 81 mil veículos licenciados na cidade, trazendo uma boa arrecadação de PVA para Várzea Paulista. Isso foi um trabalho que nós iniciamos lá em 1996, mas que o efeito será eterno para Várzea, porque agora só sobe o número de carros licenciados em Várzea Paulista. Engraçado, Gildo, que você tocou num ponto importante aí. O Rodolfo já fazia parte, né? Nós vamos daqui a pouco comentar um pouquinho da história do Rodolfo, né? Que você começou com ele, né? Na verdade. E o Rodolfo tem história em Várzea, né? O Rodolfo hoje ele fez a cidade dar aquele boom, né? Você, economista, sabe, né? Várzea estava muito para baixo. Antigamente se falava, vamos para Jundiaí, né? Ou vamos para Campo Limpo até. Campo Limpo era melhor que Várzea, né? Hoje Várzea cresceu tanto que tá ali páreo a páreo, né? Não se compara a Jundiaí porque a cidade é maior. Mas Várzea hoje, o pessoal de Jundiaí vem comprar em Várzea, né? Campo Limpo caiu bastante e acabou o pessoal vindo para Várzea, né? E trouxe um shopping para Várzea, né? Que é lá da antiga Araguaia, que você, inclusive, lembra dessa empresa, trabalhou com dos meninos lá, né? Trouxe eles, foi você que trouxe a litografia Araguaia para cá, né? Dos Robertoni, né? Então, Várzea deu aquela evoluída, né? E quem ganha é só a cidade, né? É o seguinte, todos os prefeitos que passaram por Várzea fizeram alguma coisa positiva para transformar esse território numa cidade pujante, uma cidade de 119 mil habitantes hoje, a 70ª maior do estado de São Paulo. Várzea hoje tem mais habitantes do que 575 municípios brasileiros, município paulista, mais de 570 municípios paulistas, e no Brasil a posição de Várzea é a 272. Várzea Paulista tem mais população hoje do que 5.298 municípios brasileiros. É uma cidade grande. Todos os prefeitos trabalharam e fizeram alguma coisa. O Clemente foi o primeiro destaque como prefeito, que ele tornou o nome de Várzea conhecido no Brasil inteiro. Com os shows que ele trazia para Várzea, disputas em motocross, ele fez muita coisa para Várzea Paulista. Agora, nos dias atuais, o carismático, aquele que o povo gosta, é o professor Rodolfo. Ele foi professor de milhares de alunos, ele foi eleito vereador, creio que por 2 vezes. Duas vezes presidente da Câmara. 2 vezes presidente da Câmara. O Rodolfo tem carisma, ele é participativo, tem bom coração, e isso faz com que o povo também passe a amar a cidade. Tanto é que você viu a votação dele nessas últimas eleições. 91% dos votos numa cidade, uma cidade que não tem o dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Várzea não tem esse dinheiro, mas ele suplantou prefeitos de cidades que têm 5 vezes mais dinheiro para cuidar de cada morador do que Várzea Paulista. Ele teve 91%. E o prefeito dessa cidade rica perdeu a eleição. Ô Gildo, então vamos lá, agora você tocou num ponto importante, né? A cidade que mais fatura hoje, qual que é a cidade? Olha, em números absolutos é Jundiaí, mas em números relativos, que é por habitante, que o que interessa é quanto que uma cidade recebe para cuidar de cada morador. Vou dar um exemplo. Numa família que tem 3 moradores na casa, pai, a mãe e um filho, e tem 3 pães em cima da mesa, dá para cada um comer um pão. Sim. Aí, na casa ao lado, tem 5 pães na mesa. Não tem 3. Aqui tem 3, ali tem 5. Mas lá tem 6 moradores. Não dá para comer um pão cada um. Naquela que tem 3 pão, dá para comer um pão cada um.
Naquela que tem 5 pães, parece que lá tem mais, tem 5 pães. Não dá para comer um pão cada um, porque são 6 moradores. É o caso de comparar Várzea com Louveira. Louveira tem 54 mil habitantes. Várzea tem 119 mil habitantes. Louveira recebe cerca de 290 milhões de ICMS por ano. Por ano dá mais de 5 mil reais para cuidar de cada morador que eles recebem do Estado. Várzea Paulista recebe 120 milhões por ano de ICMS e tem praticamente 120 mil habitantes. Então dá R$1.000 para o prefeito cuidar de cada morador. Nós estamos falando em 5 vezes mais. Exato, lá recebe 5 mil para cuidar de cada morador em Louveira. Várzea recebe 1.000 para cuidar de cada morador de ICMS. Isso. Só que o prefeito de Várzea foi reeleito com 91%. E o Stanislau? E o prefeito de Louveira perdeu a eleição. Então vocês veem que o carisma, o modo de tratar a população é tão ou mais importante do que o dinheiro que a prefeitura tem para investir no seu território. Você vê que interessante, né, Gildo? O cara tem 5 vezes mais dinheiro e não é o dinheiro mais que venceu a eleição, né? Porque o Rodolfo não tem dinheiro, né? O Rodolfo vai buscar. Eu acho bonito quando ele posta. Ele fala assim: tô aqui, tô pedindo mesmo e não tenho vergonha. Tá certo. Ele precisa pedir, ele precisa do dinheiro, né? E é coisa que ele tá fazendo um bom trabalho para Várzea. Várzea, a gente está vendo crescer. Eu costumo falar que eu tenho um pouco da história de Várzea, né? Eu consegui trazer o Shopping Araguaia para Várzea, a gente conseguiu trazer o Spani, conseguiu trazer a cervejaria Petrópolis agora, onde está naquele prédio que era do Nino Madeiroa lá. Então, assim, a gente tem história em Várzea e viu que tá vendo crescer. E tá vendo como grandes empresas tá vindo procurar a nossa cidade, né? Tá crescendo. Isso é bom pro comércio, né? A associação, ela precisa dar aquele boom. E a economia de Várzea cresceu muito nesses últimos anos, né? Exatamente. Várzea está crescendo bastante. É um mercado consumidor significativo. 119 mil habitantes. É um mercado consumidor invejável. E o empresário, aquela pessoa empreendedora, ele tem interesse em investir principalmente nesses municípios que têm um mercado consumidor grande, que é o caso de Várzea. Várzea, eu acabei de falar, é o 70º município mais populoso do estado de São Paulo. Ele está à frente de 575 municípios paulistas. Os empresários, empreendedores, eles observam tudo isso aí. Então, eles estão vindo cada vez mais para a Várzea Paulista. Várzea não recebe mais dinheiro do Estado em transferências de ICMS, porque os critérios da legislação atual para distribuir o ICMS para os municípios, ela protege mais os municípios que têm muitas indústrias grandes do que os municípios que têm grande população. Mas isso está errado, porque os municípios que têm grande população são exatamente aqueles que demandam mais investimentos em saúde, educação, segurança, esporte, lazer, etc. Por quê? Porque tem mais gente, mais crianças, então é onde precisa de mais recursos. E os recursos, pelo sistema atual, pelos critérios atuais de cálculo dos índices para distribuir ICMS para os municípios, ele leva muito em consideração a produção das empresas. E esses outros municípios têm muito mais empresas que Várzea Paulista, mesmo porque o território de Várzea é o menor da região, 35 km².
mas a sua população é muito grande, a densidade demográfica é praticamente 4 mil habitantes por quilômetro quadrado, mas a reforma tributária está chegando. E a reforma tributária vai privilegiar a população, que é a verdadeira pagadora de impostos, a receber mais impostos, então mais transferências de ICMS. Então, aquilo que até hoje foi uma dificuldade para receber dinheiro de transferências, que é produção não tão grande, população grande, mas com peso pequeno na formação do índice, isso vai ser alterado tudo com a reforma tributária. O peso maior vai ser para a população. Então, Várzea Paulista, nos próximos anos, não é de um dia para o outro, vão se passar vários anos, mas só vai crescer a sua arrecadação através de cada vez mais maiores transferências de ICMS. O futuro está marcado ali na frente para Várzea Paulista. O Gildo, antigamente vinha, era por arrecadação de ICMS, né? Vem ainda, né? E vai ter essa mudança por número de habitantes? Vai. O critério atual, Jefferson, é o seguinte. Para calcular o índice, para o município receber a sua parte de ICMS, leva-se em consideração alguns fatores. O primeiro, que tem um peso maior, é a produção das empresas, o valor adicionado das empresas. E o valor adicionado das empresas de Várzea é cerca de 3 bilhões e meio. E você vai ver o valor adicionado, por exemplo, de Louveira, é 11 bilhões e meio. E o peso desse valor adicionado é 75% no cálculo do índice. E a população, que é a que efetivamente paga o ICMS, o peso da população é 13%. Então, lá recebe mais porque tem mais empresas. Várzea recebe menos porque tem menos empresas. Tem mais população, mas o peso é pequeno da população para a formação do índice, 13%. Esse critério vai ser alterado na reforma tributária. A distribuição vai levar mais em consideração, vai dar um peso maior para a população. Então, municípios que hoje recebem muito, vamos dar um exemplo como Paulínia, né? vai cair a arrecadação. Não é de um ano para o outro. Vai demorar 30 anos, vai caindo um pouquinho por ano. E Várzea vai subir um pouquinho por ano. Então, a tendência é de atender melhor as cidades que têm mais habitantes, mais gente, mais demanda por serviço público. É o critério justo. Não é de um ano para o outro. 30 anos. Mas vai chegar lá. Então, isso quer dizer, Gildo, que a partir dos próximos anos o Rodolfo vai ter um pouquinho mais de dinheiro em caixa, então, para fazer voar o homem, né? Vai ter um pouco mais de dinheiro em caixa, mas vai precisar de muito mais. Mas aí a grande virtude dos atuais políticos de Várzea Paulista, com a chefia do executivo comandada pelo Rodolfo, e também os vereadores atuando de uma maneira coesa com o executivo, e os vereadores também têm brigado para trazer recursos através dos seus deputados, dos seus partidos, e estão trazendo muito recursos de convênios para a Várzea Paulista. O principal comandante, o que mais busca, certamente é o prefeito, porque ele tem mais força política. Mas os vereadores de Várzea também têm batalhado muito para trazer recursos para ajudar em vários melhoramentos públicos na cidade. Estão todos de parabéns e eu admiro esse pessoal que continua enfrentando e levando Várzea Paulista para um patamar cada vez melhor. A cidade merece, né, Gildo? A cidade alavancou aí nesses últimos anos e ela merece estar onde está, né? Na posição que está hoje. O Rodolfo foi o segundo prefeito, acho que mais votado, né, na história do estado de São Paulo. Em número de votos, assim,
Eu acho que ele suplantou esses outros prefeitos, porque, por exemplo, Cajamar, o rapazinho lá que foi eleito, tem 24 anos, o Cauã, ele teve acho que 92% da votação. Mas lá o número de eleitores é menor do que de Várzea. Então, com 91%, o Rodolfo, em número de votos, ele teve mais votos do que o Cauã. É só ver a votação do Rodolfo e a votação do Cauã, o Rodolfo teve muito mais votos do que o Cauã. O Rodolfo, o seu carisma, o seu jeito de ser, sua personalidade, vai chegar a voos maiores. Eu tenho certeza que o Rodolfo vai guindar postos maiores, como Clemente conquistou lá atrás. Ele vai seguir os passos vitoriosos do Clemente na política de Várzea e região, porque hoje ele é uma figura regional, ele não está restrito à Várzea Paulista. O Rodolfo é uma das personalidades políticas mais comentadas na nossa região. Então, ele tem tudo para alçar voos maiores nos próximos anos. E vai precisar, né, Gildo? Ele está fazendo um hospital lá que é fora do comum, né? A Várzea precisava. A verdade é essa, né? Há quanto tempo não nasce um Varzino em Várzea, né? A gente nasce Jundiaí, Campo Limpo agora, e Várzea não nasce. Então ele fez um hospital, a gente fez a visita no hospital, né? Um hospital bonito, e precisa de recurso, né? É o que você falou. O vereador também tem que fazer o papel dele. E buscar recursos junto com o prefeito vai de um lado, ele está do outro, ele tem que ajudar de alguma forma, a melhor maneira possível, né? E temos expressão, Guilherme Zafani, né? O próprio Elton, né? Hoje o que é presidente da Câmara, o Eliseu. Então temos nome, né? De peso ali, né? Então acho que tem que buscar recursos junto com o prefeito, fazer a cidade andar, né? E com essas notícias aí, o comércio de Várzea pode ficar animado aí, porque vai ter bastante gasto em Várzea, né, Gildo? Não, Várzea Paulista é um município já predestinado ao sucesso. E realmente esse hospital era necessário, é uma obra arrojada. O Rodolfo está travando uma batalha grande, foi reconhecido pelo povo, está trabalhando muito para colocar esse hospital em funcionamento, mas realmente vai precisar de muita ajuda do Estado e da União para que o funcionamento desse grande hospital seja perfeito. Então, é aí que os voos maiores precisam ser alçados, porque se ele galgar um cargo maior dentro do contexto político estadual, isso será uma bênção para a Várzea Paulista e para a região. E a gente torce muito para que não saiam muitos candidatos em Várzea Paulista. O pessoal se concentre para que um seu morador, um seu político, seja eleito. Porque se ficar dividindo os votos, só prejudica a Várzea Paulista. E isso também eu falo de Jundiaí. Porque Jundiaí não tem nenhum deputado federal e nem um deputado estadual. Isso é um absurdo. Quando Sorocaba, que tem uma economia menor do que a de Jundiaí, tem lá 4, 5 deputados. Tem federal, tem estadual. Por isso que está indo as montadoras para lá. Porque o trabalho político desses deputados junto ao governo faz com que grandes investimentos venham para a cidade. A montadora que foi para lá agora, para Sorocaba, vai investir 11 bilhões de reais na cidade. Mas isso tem muito da política no meio para conseguir isso aí. Jundiaí, Várzea, precisa ter deputados. E tem que ser feita uma parceria entre Várzea, Jundiaí e todos os municípios da região para eleger deputados daqui, para trazer grandes investimentos de multinacionais para a nossa região, para aumentar o número de empregos, trazer dignidade ao trabalhador. Porque, na verdade, o trabalhador, a pessoa, o chefe de família,
Ele não quer receber o Bolsa Família ou alguma doação. Ele quer ter um salário digno, ele quer ter um emprego com salário digno para poder manter a sua família. Então, para isso precisa ter investimentos. Para ter investimentos, o município precisa ser prestigiado. E o prestígio do município ganha-se quando ele tem representantes políticos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. A turma tem que se conscientizar disso. Eu vi a votação de Jundiaí, 102 mil eleitores não compareceram às urnas. Dá para eleger um deputado estadual com sobras. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma conscientização política, mostrando que o município, a região, tem que ter deputados. Só assim a economia dá uma alavancada e consegue-se milhares de novos empregos para a sua população. Você tocou num ponto importante, né, Gildo? A região nossa não tem um deputado mais. O último federal foi Miguel Haddad, né? O último deputado foi Miguel Haddad, né? E Jundiaí ficou sem deputado. Uma cidade com 330 mil eleitores poderia fazer até 3 deputados, né? Bem dividido, né? E a potência seria muito maior, né? Porque o deputado tem peso, o nome dele tem peso, né? Não, o deputado, ele vota nos projetos, tanto do governo estadual, o deputado estadual, como do governo federal, na Câmara Federal. Então, ele tem prestígio. Um pedido dele, uma influência dele, é decisiva na vinda de investimentos para a cidade. E o investimento não é só para melhorar a arrecadação da prefeitura, não. É para dar emprego para a população. Os jovens estão surgindo aí, têm novas oportunidades de emprego e fazer uma carreira brilhante. Então, não vamos brincar com esse negócio. Jundiaí, região, Várzea Paulista, tem que ter os seus representantes nas assembleias. Na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Eu lembro em 2012, 2014, que eu apoiei o Luiz e o Miguel, né? O Miguel teve 170 mil votos, né? Expressão fora do comum, o Luiz acho que teve 125. E depois, o Miguel caiu de 170 para 86 mil votos. Ele ficou como suplente na última, né? Eu vou ver aqui, o Jefferson, se eu tenho aqui o número de eleitores da região. Porque caiu muito essa votação, né? Então eu falo, gente, tem que fazer deputado a nossa região. Uma região do aglomerado nosso aqui, a gente não tem um deputado. Nós não temos força nenhuma. Exatamente. E Indaiatuba é um município, metade da população de Jundiaí. Tem 2 deputados. E Jundiaí, da região de Várzea, tudo aqui, não tem nenhum representante. Eu vou só falar a população, o eleitorado das cidades da região metropolitana de Jundiaí, para vocês terem ideia de quantos votos tem aqui, quantos deputados poderiam ser eleitos. Jundiaí, 336.409 eleitores. Várzea, 85.407 eleitores. Campo Limpo, 58.900 eleitores. Itupeva, 48.900 eleitores. Louveira, 39.500 eleitores. Cabriúva, 36.500 eleitores. Jarinu, 26.500 eleitores. Dá para eleger 2 deputados federal e 4 deputados estaduais. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Mas não tem nenhum. Então, precisa ser feita uma campanha em toda a imprensa, em todos os discursos, nas câmaras municipais, televisão, falando do potencial da região metropolitana de Jundiaí e já conscientizando, porque daqui 2 anos teremos eleições
estaduais e nacionais, conscientizando que os eleitores da nossa região têm que votar em candidatos da nossa região. E os partidos que fazem parte das administrações dos nossos municípios têm que se conscientizar de lançar poucos candidatos. Não lançar candidato para fazer dobradinha com federal lá de longe, só para pegar voto aqui. Tem que fazer parceria só entre os candidatos a deputados federais da região com os estaduais da região. Fechar a região nas suas parcerias. Aí nós teremos pelo menos 2 deputados federais e uns 3 estaduais, com certeza. Isso é importante. Isso é importante. Ter e trazer dinheiro. Porque os municípios precisam de dinheiro, precisam de representatividade para poder atrair investimentos. Agora, muita coisa está para acontecer. Tem as eleições de 2026, que poderá melhorar a representatividade da região nossa na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, e tem a reforma tributária, que será particularmente benéfica para a Várzea Paulista. Por isso que eu falo, empresário em Várzea Paulista, né, eles são lutadores, são guerreiros, né? Eles estão lutando, estão lá até o fim. Vocês vão ser recompensados, pode ter certeza, né? Eles brigam, eles falam, poxa, precisa melhorar. E realmente precisa melhorar. O trânsito em Várzea também, como todos os municípios, né? Precisa melhorar. Hoje eu costumo falar o seguinte, tem muito automóvel, né? O pessoal muitas vezes não para comprar em Várzea Paulista, porque não tem onde estacionar, né? A gente tem que pensar em alguma coisa de urgência lá, né? Para dar uma melhorada para o comércio poder também ajudar, né, Gildo, nessa situação. Olha, Jefferson, parabéns. Você tocou num assunto de suma importância para a Várzea Paulista, mas também para os demais municípios da RMJ. Mas para a Várzea Paulista principalmente. Várzea, num território de 35 quilômetros quadrados, tem, vou te falar aqui, quantos veículos Várzea? 81.182 veículos. Isso dá por quilômetro quadrado, Várzea tem 2.312 veículos por quilômetro quadrado. Jundiaí, que tem muito mais veículos, tem 368 mil veículos, mas tem um território de 431 quilômetros quadrados. Jundiaí tem 855 veículos por quilômetro quadrado. Várzea tem 2.312 veículos por quilômetro quadrado. 3 vezes mais. 3 vezes Jundiaí. Então, precisa se pensar na questão da mobilidade urbana em Várzea Paulista. Precisa de pontes sobre o Rio Jundiaí, de mais um viaduto sobre o Rio Jundiaí, a ligação da Ferroviários com Várzea Paulista para facilitar a ida e vinda para Jundiaí, que Várzea e Jundiaí é como se fosse a mesma cidade. Era, né, Gildo? Era antigamente, né? A divisa casa de um lado é Jundiaí, do outro lado é Várzea. Então, as vias de ligação têm que ser ampliadas, porque hoje, na verdade, tem a saída para São Paulo, para Arnoldo Guti, tá certo? Tem a Duque de Caxias e Fernão Dias e tem a Marginal. Precisa ser pavimentada aquela Avenida dos Ipês para facilitar a saída para São Paulo do pessoal da Promec, etc. Então, a mobilidade em Várzea, a mobilidade urbana, olha, não é uma preocupação assim igual a do hospital, mas é quase lá. É tão vital, tão importante para a cidade como a construção do hospital. Os novos representantes que vão tomar posse em 1º de janeiro, todos pensem com carinho
na questão da mobilidade urbana de Várzea Paulista. E sempre fazendo inspeção técnica no viaduto existente. Não pode acontecer nada com aquele viaduto, senão a cidade para. Mas nós estivemos com o Rodolfo, ele falou que estão pensando numa ampliação para aquele viaduto, né? Estão pensando no novo viaduto, né? Porque a gente não tem só 2.300 carros em Várzea, né? A gente tem o que de Campo Limpo que circula por Várzea. Jarinu, né? Que Jarinu também, a Débora tá de parabéns. A cidade está crescendo também, né? Eu vejo lá, eu vou bastante para Jarinu e a cidade tá bonita. A Débora foi, acho que a primeira prefeita reeleita, né? Mulher lá, né? Então ela tem história também lá. Mas está crescendo. Só que Jarinu, ela é grande em território, né? Jarinu tem 208 km² de área territorial. É 6 Várzea Paulista. 6 vezes Várzea Paulista em área territorial. E ao lado da Dom Pedro, muitas empresas indo para lá. A população ainda é pequena. Então, Jarinu realmente é um município do futuro. Ela fez uma boa administração nos 4 primeiros anos, mas os 4 segundos anos dela, tenho certeza, vão ser maravilhosos. Vai transformar Jarinu. Então, assim, o que eu falo pro pessoal, vamos investir mesmo em Várzea. Vamos trabalhar em Várzea, vamos fazer o crescimento do comércio, da indústria, né? Alavancar, porque nós somos ricos em mão de obra. Várzea é rica em mão de obra. A mão de obra de Várzea muitas vezes está trabalhando em Jundiaí, né? E eu vejo hoje que eu tenho a imobiliária lá, eu vejo grandes empresas, a preocupação deles é o seguinte, né? Eu quero ir para Várzea porque Várzea tem mão de obra. Várzea vai crescer, né? E como cresceu mesmo nesses últimos tempos, eu falo que cresceu desenfreada. Ela cresceu assim, subiu de uma tal maneira que ninguém acreditava que Várzea ia desse jeito. Hoje tá bombando. Várzea Paulista, ela tem uma característica mais industrial. Sim. Porque, sem puxar a brasa para minha sardinha, mas quando eu era vereador, eu sugeri para o prefeito, através de uma indicação, fiz todo o projeto de lei para incentivar a vinda de micro e pequenas empresas, porque é aquela que proporciona mais empregos, que não tem aqueles maquinários que substituem o empregado. Então foi aprovada a lei, e todos os vereadores aprovaram, e muitas empresas vieram para a Várzea Paulista. Hoje, Várzea Paulista tem 19.710 empregos. É o total de empregos formais dentro da cidade. A maior parte de Várzea Paulista ainda continua trabalhando fora. Mas aqui tem 19.710 empregos. Aí você fala, mas onde que estão esses empregos? Em serviços, no comércio, na indústria. Em Jundiaí estão no serviço, a maior parte. Indústria é o segundo. Várzea não. Várzea, indústria primeiro. Tem 9.123 postos de trabalho na indústria. 5.277 serviços. 4.232 no comércio. 1.041 construção. E 37 na agropecuária. Então, a indústria em Várzea Paulista é a que mais emprega. Somando o comércio e serviços, empata com a indústria. Com essa reforma tributária, a indústria, de uma maneira geral no Brasil, vai ser beneficiada. Ela vai deixar de recolher o ICMS quando ela produz e vende. O ICMS vai ser cobrado lá no final, pago pelo consumidor, como sempre é pago, desde hoje. A indústria vai deixar de pagar quando ela vende o produto para o comércio. Então, a indústria vai ter uma margem de investimento muito grande. A indústria no Brasil, no estado de São Paulo, na região de Jundiaí e em Várzea Paulista,
vai crescer demais a indústria. E muitos empregos serão criados. Porque em Várzea Paulista tem muita mão de obra qualificada. Como o território é pequeno, o trabalhador mora na frente da fábrica. Ele pode trabalhar de bicicleta. Não precisa ter aqueles grandes transportes de ônibus para levar, como os outros municípios que buscam empregados em Várzea Paulista e levam com ônibus lotado para trabalhar lá na cidade. É o caso de Louveira. Não, em Várzea Paulista, território pequeno, adensamento muito grande, a população mora ao lado da fábrica. Então, fica muito mais fácil pegar o trabalhador de Várzea para trabalhar na indústria. E a indústria vai crescer muito, já a partir de 2025 já estará crescendo, já, os investimentos já aumentarão muito. Então, Várzea Paulista é um município talhado a um progresso significativo nos próximos anos. Olha, você vê, cresceu a indústria, comerciante. Pega a dica, né? Cresceu a indústria, o comércio vai alavancar. Exatamente, Jefferson. Você falou outro negócio muito importante. A indústria é a que melhor paga. E o trabalhador estando ganhando bem, ele compra no comércio. Então, cria emprego no comércio. Ele também utiliza mais serviços. Advogado, dentista, etc. Ele utiliza mais o médico. Então, cresce o número de emprego no setor de serviços. Então, olha, está tudo certo. O Várzea tem o mais importante hoje, que é a mão de obra qualificada. Essa mão de obra, grande parte, está sendo utilizada em outros municípios. Mas a partir da reforma tributária, em que a indústria será privilegiada, Várzea Paulista também será privilegiada com muito mais empregos. Pessoal, investe em Várzea. Eu bato nessa tecla. Eu confio em Várzea, Gildo. Né? A cidade que me fez crescer também, né? Eu vim também de uma família classe baixa. A gente veio crescendo. Minha mãe trabalha na cidade há anos, né? A gente começou lá na... Eu brinco com o Jurandir. Né? Nós trabalhávamos lá na Died. Tanto minha mãe quanto eu. Né? E a gente começou lá atrás, né? Depois minha mãe foi trabalhar numa outra imobiliária, montou a imobiliária dela junto com o Carvalho, finado Carvalho, que era vereador junto com você, e a gente cresceu. E o engraçado é que a gente passa de frente grandes indústrias que a gente sabe que a gente trouxe, teve participaçãozinha ali. É por quê? Porque a gente confia no município e sabe que a cidade vai crescer. E com uma notícia dessa, que a indústria vai ter um crescimento maior, vale a pena continuar investindo na cidade. O comerciante não desanima não, né, Gilda? De jeito nenhum. Várzea Paulista, o empresariado tem que confiar na cidade, porque ela tem tudo para ficar muito melhor do que é hoje. E olha que hoje já ficou muito melhor que ontem, mas ela vai melhorar muito mais. E falando em trazer, todo mundo tem que fazer alguma coisa para ir melhorando a cidade. Quando eu estava no meu primeiro mandato de vereador, eu fui eleito 4 vezes vereador, mas no primeiro mandato eu dava aula na faculdade em Jundiaí. E tinha o Ricardo Robertoni, que ele foi meu aluno lá na faculdade de Jundiaí. E ele tinha, o pai dele, o senhor Rubens, que já faleceu, eles tinham a Companhia Litográfica Araguaia ali em Jundiaí, perto do viaduto da lá. Liberato ali. Da Liberato e tal. E eles estavam crescendo muito e não tinha para onde ir. Aí ele falou comigo, eu era vereador, se tinha um terreno em Várzea Paulista. Eu, como vereador, falei com o José Roberto Aprilante, o dono do cartório de Várzea. Ele era o prefeito, foi o 3º prefeito de Várzea Paulista. O pai dele foi o primeiro e ele foi o 3º. O Zé Roberto falou, não tem, rapaz, mas tem aquela indústria perto da Araguaia lá. Aerovento? Não, na frente, do lado lá. A Continental Teves? Não, que era do lado do shopping hoje.
Klinger. Klinger. É do lado. Tinha uma empresa lá em Várzea que agora minha memória não lembro o nome. É do lado do Shopping Araguaia lá. Do Shopping Alegria hoje, né? Aquela empresa tinha uma área imensa. A empresa está lá ainda. CPM. Não, é a CPM, para baixo da CPM. É entre a CPM e o Shopping Alegria. Tem uma empresa lá, ela tem uma área enorme que ia. Eu esqueci o nome dela agora. Ela vai dali até onde está o shopping. Era toda a área dela. Aí nós conversamos com ele, eu como vereador, o Zé Roberto como prefeito. Conversamos com eles e eles devolveram para a prefeitura, que realmente a área era muito grande, eles devolveram a parte da área que eles já tinham recebido em doação da prefeitura. E nessa área que eles devolveram, e a gente sempre agradece a eles isso aí, nós trouxemos a Companhia Litográfica Araguaia, que deu muito empregos para moradores de Várzea Paulista. Depois, com o tempo, a Araguaia deixou de ser uma empresa litográfica, passaram para o Shopping Araguaia e hoje é o Shopping Alegria. Mas a Araguaia foi trazida por nós, que era lá em Jundiaí, e veio para Várzea. Assim como a outra empresa que tem lá em Várzea, do Franciscone. Ecoquali. E ela também era em Jundiaí, nós levamos para Várzea. Então nós levamos algumas empresas para Várzea que estão lá, surtiram efeito, deram muito emprego, ajudaram Várzea. E hoje os atuais vereadores também estão trabalhando nesse sentido de trazer empresas, trazer investimento. É assim, a vida é uma sucessão. Todos têm que fazer alguma coisa para a cidade, para que a cidade evolua, cresça cada vez mais. A minha vez como vereador, fui 4 vezes, já passou. A de outros vereadores agora, eles estão trabalhando bem, mas vai passar a época deles. E outros surgirão e todos têm que ter esse espírito público de fazer o melhor para a cidade. Não procurar só briga, não. A briga política é só no momento político. Depois tem que todos darem as mãos para o progresso da cidade. É assim que a cidade vai evoluir cada vez mais. É isso aí, Gildo. Você vê que passa rápido 1 hora, né? Já passou? Tá passando, tá? Falta 1 minuto aí. A gente agradece, né? Tivemos uma aula de economia. As portas do ACCast aí tá aberta para você, Gildo, para poder a gente aprender com você, né? Então, agradeço você pela participação no nosso programa aí. Jefferson, eu que agradeço a oportunidade de estar falando alguma coisa da cidade que me recebeu de braços abertos e onde eu vou viver para todo sempre. E desejo realmente a todos os políticos, independente do partido, todos aqueles que se dedicam à Várzea Paulista, cuidam para que a cidade progrida, que eles sejam bem-sucedidos na próxima administração e tragam mais alegrias para o povo de Várzea Paulista. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado você, a porta está aberta mais uma vez, né? O dia que quiser vir, tem nosso contato, é só nos avisar. E a você, continue conosco na nossa programação. Uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe.